Começa agora. Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Olá pessoal, bom dia. Hoje é quinta, 10 de agosto de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Dia de agenda muito importante, principalmente lá fora, mas aqui também. Começando pelo Brasil, para manter um pouco de suspense, os números do setor de serviços referentes a junho fecham os dados de atividade do trimestre passado e aí todos os economistas vão refinar e finalizar suas projeções de PIB. Sobre a atividade do setor de serviços, junho é beneficiado pelo fluxo maior de turismo, o que puxa as atividades de hotelaria, alimentação e de transporte de passageiros. Como contraponto, que dá uma segurada nesse número para baixo, tem o fim da safra de soja, que dá uma esfriada no transporte de cargas também. Quando a gente junta tudo isso, a nossa expectativa é de um avanço de 0,8% contra maio, acima do consenso levantado pela Bloomberg com outros analistas. Já ontem o varejo acabou não vindo tão ruim quanto esperado e de fato ficou muito concentrado no setor automotivo. Os efeitos dos descontos para os automóveis acabou sendo mais forte mesmo. Outro bom desempenho também veio dos atacarejos. Olhando aí para o trimestre, então, o varejo restrito, que é aquele que vende itens de menor valor, fechou com pequena queda frente ao primeiro trimestre, enquanto o varejo ampliado trouxe o terceiro trimestre consecutivo de expansão. E aí, de novo, os automóveis lideraram esse crescimento, mais que compensando a queda de quase 3% que a gente viu no volume vendido de materiais de construção versus, de novo, o primeiro trimestre desse ano. Vamos ver como vem serviços, então, mas alguns indicadores de alta frequência, que a gente gosta aqui de olhar para ter um cheiro mais atual da atividade, tem sugerido, de fato, uma perda de força da nossa economia, de modo geral, Talvez seja até por isso que o Ibovespa já está no sétimo pregão aí caindo, com consumo caindo entre 1,5% e 2% nessa janela, mesmo com a Selic cedendo mais. Talvez outro ponto que não ajude a Bolsa, é que o mercado tem reduzido a curva de juros futuros como um todo, é verdade, mas os vencimentos mais longos, que importam mais para o Ibovespa, têm caído muito menos. Na verdade, nada muito expressivo, mas ali a partir até de 2029, a gente vê são taxas até subindo alguma coisa. Tem a explicação de que todo o ciclo de corte de Selic é acompanhado de uma curva que ganha alguma inclinação lá na frente, Ou seja, os longos subindo e os curtos caindo, seguindo aquela ideia de que uma hora você volta a subir a Selic, a não ser que, obviamente, você faça reformas. Mas tem também aquela ideia, de que a gente voltou a patinar nas nossas pautas fiscais. Bom, já lá fora, finalmente, o grande destaque vem com a inflação americana. Esse número sempre é relevante, obviamente, mas o Fed deu para ele uma importância extra, agora que a sua decisão de parar ou não a alta de juros depende mais dos dados correntes. Bom, o consenso espera uma reaceleração dos preços ao consumidor de 3% para 3,3% ao ano. Isso marcaria a primeira reaceleração do número desde junho do ano passado. Mesmo assim, aquela narrativa de pouso suave dos Estados Unidos segue predominando. É aquele cenário onde as taxas de juros mais altas por lá não induzem nem a uma recessão, nem a mais desemprego. Mas, mesmo assim, como num passe de mágica, consegue colocar a inflação de volta em 2%, que é a meta do Fed. Tirando os preços de algumas commodities que de fato cederam no acumulado aí do ano, o cenário de recessão dos Estados Unidos foi totalmente zerado nos demais ativos. Ou seja, de modo geral, os ativos de risco estão enviesados pela continuidade de um cenário positivo e que é positivo por ser morno, nem quente o suficiente para a inflação reaquecer, nem fraco o suficiente para o emprego piorar. Enfim, essa inflação vai ajudar a redefinir aí um pouco o rumo de todas essas coisas, mas me parece que de fato os investidores já estão quase convictos de que ficar falando de juros mais altos lá fora está fora de moda. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico PicPay. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.